Não, tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui conectados, né, Tamires? Aí. Oi, Mônica, tudo bem? Entrou uma pessoa aí. Olá, pessoal. O nosso Instagram é novo, a gente não tinha Instagram. Então a gente já começando a divulgar agora. Entendi. Achei que você já tivesse. Não, a gente tinha mais focado assim, no Facebook, né, e no LinkedIn. Aham. Então, pessoal, hoje a gente convidou o Silmar para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho, né, sobre o teste DISC. A gente, na verdade, também está fazendo o lançamento da nossa plataforma, né? A gente criou uma plataforma chamada LabTestes e lá a gente está colocando vários assessments. E aí, um deles a gente colocou o DISC, né? Onde a gente chama de mentor, né? O mentor vai conseguir entrar dentro da plataforma, ele vai cadastrar o cliente dele, e aí ele vai conseguir enviar os assessments para ele pelo link, pelo e-mail, e aí o cliente vai responder os testes, e aí a resposta vai ser gerada pela própria plataforma, e aí o mentor ele vai ter acesso a esse resultado. Que aí ele pode, né, fazer o download ali em PDF e vai conseguir manusear, né, e manusear o resultado, enviar o resultado para o seu cliente, e ele também vai conseguir ter um histórico dos testes realizados pelo seu cliente. E aí ele pode executar mais de uma vez o DISC, né, o cliente. Então ele vai ter o mentor vai ter todo esse histórico do assessment. Então assim vai ficar bem legal porque você vai conseguir administrar melhor, né, o seu cliente e os testes que você tem aplicado, os assessments que você tem feito. A gente colocou agora na plataforma, né, o DISC e a roda da vida. Mas a gente hoje, focando no DISC, convidamos o Silmar, que já está com a gente aí essa parceria há anos, para falar um pouquinho sobre, desvendar um pouquinho esse segredo do DISC, que eu vejo que vem crescendo cada vez mais, as empresas vêm contratando, pedindo aplicação no DISC, e muitas vezes não sabe utilizar o DISC, não sabe por quê, o que serve, como que funciona. Então eu acho que desvendar esse DISC vai ser muito importante para as pessoas saberem a utilidade, né? E até para o candidato ali estar passando por um processo seletivo, ou então o profissional que está respondendo esse teste, para ele saber por que ele está fazendo isso. Exatamente. Né? Acho que só talvez me apresentar rapidinho, né, Tamires, para o pessoal situar aí, talvez não me conheça ainda, né? Talvez tem pessoas novas chegando aí, né? Junto falar de carreiras, né? Então, meu nome é Silmar, estou aqui em São Paulo, capital, Tamires está no Espírito Santo, né, Vitória? É isso, Tamires? Né? E eu atualmente trabalho como mentoria de carreira, sou mentor de carreira oficial, profissional, né? Estou nessa área aí quase 10 anos com mentoria de carreira. Hoje eu tenho aí uma clientela, né, mais em cargos de ascensão profissional, transição profissional, que é o foco que eu mais atuo, mas também não impede de quem está procurando trabalho, orientações para, né, trocar de emprego ou entrar no mercado de trabalho, isso também estava fazendo, sem problema nenhum. Só que eu estou mais na parte de ascensão profissional, na parte de acelerar a carreira hoje, com profissionais que querem chegar em outros níveis, né, de cargos internamente, evoluir, né, profissionalmente, financeiramente, etc. E aí, né, a minha formação de RH, eu sou de gestor de recursos humanos aí há 30 anos, né, professor na área, palestrante, enfim. E aí, acho que quando a gente fala muito da questão do DISC hoje, né, que ele é um teste de perfil comportamental. Por que que hoje talvez as empresas tanto buscam esse teste, né, e o que que talvez está movimentando o mercado em função desse teste aí, né? Porque você fala assim, as pessoas muitas vezes fazem esse teste sem saber que fizeram o teste, né? Hoje mesmo eu relato uma pessoa, né, que estava me Sim. relatando de manhã, falou assim, eu entrei lá numa plataforma e tinha que responder umas perguntas lá que perguntava se tinha que ter uma resposta, né? Não tinha, né, uma certa ou uma errada, né? Aí eu perguntei qual é a plataforma, não vou falar que vou fazer merchandising das plataformas de vaga aí. Aí eu falei assim, então, falei, você fez um teste de perfil comportamental, né, sem você saber. Sério, eu falei, sério, né, porque hoje utiliza muito. Então, por que que tem essa procura muito grande? A gente hoje está uma mudança aí das soft e hard skills, né? Depois de falar muito de soft skills, de soft e hard skills, né? Então, o que que são as hard skills? Habilidades técnicas, é a formação, o conhecimento técnico, o profissional tem que ter. Só que com a mudança do mercado hoje, as empresas estão olhando muito para soft skills, que é justamente as habilidades comportamentais, ou também a chama de socioemocionais, né?
que é justamente, né, como é que você lida com as suas emoções, como é que você faz toda a parte de relacionamento intra e interpessoal com as pessoas. Então, como hoje a procura das empresas por candidatos que tenham as soft skills necessárias para poder fazer parte das suas empresas, o teste diz que veio assim como uma luva na mão, né, Tamires, né? Por Sim. quê? Porque o teste diz que ele justamente vai fazer o quê? Ele vai mapear as suas habilidades comportamentais. Quando o nome chama, né, perfil comportamental, né, um teste de perfil comportamental, que ele vai levantar justamente as suas soft skills, e é o que as empresas procuram hoje para tentar, né, fazer o alinhamento com as equipes de trabalho que elas têm, né, para ver se você realmente é a pessoa, em termos comportamentais, mais adequada àquela equipe, se você é o profissional adequado para lidar com aquele gestor, a qual você vai ser, né, recebido quando você vai trabalhar, né, para ver se na montagem da equipe o teu perfil ele tem uma relação, uma inter-relação com as pessoas que já existem nessa equipe. Então, por isso que o DISC está tanto em alta, digamos assim, hoje, né? Por causa que ele vem justamente com uma outra questão que o mercado está caminhando, né? Porque a gente sempre fala assim, né? Que as habilidades técnicas a gente consegue internamente sanar. Eu treino, eu ensino, tranquilo. Só que as habilidades comportamentais a gente consegue sanar, claro. Só que isso é uma coisa a longo prazo. Só que a gente vive num mundo VUCA, num mundo né, aí, né, extremamente acelerado, que as empresas não têm mais ou não querem ter esse tempo, de estender desse tempo a longo prazo para ficar desenvolvendo o lado comportamental do profissional. Então, a busca se faz em ter já isso desenvolvido, que as pessoas se conheçam, que elas sabem quais são os seus comportamentos, os seus traços comportamentais e como isso vai agregar, ajudar dentro do mercado de trabalho. Então, acho que isso justifica um pouquinho, Tamires, né, essa procura, né? Todas as plataformas hoje você vai se candidatar com uma vaga, né? Por exemplo, acho que muitas pessoas, né, que talvez estão aqui já tiveram essa experiência. Você entra lá numa plataforma, você vai se candidatar a uma vaga. Ok, fez lá o candidato, aí já abre um link para você fazer um teste. Sim. Geralmente, o link que vai vir, ele é um teste de perfil comportamental. Você tem D4. Falhou um pouquinho, Silmar. Falhou um pouquinho aí? Espera aí. Tá me ouvindo? Agora tá bom. Agora tô. Então assim. Então, você vai fazer automaticamente você já vai receber um link que é justamente para a empresa já te mapear, né? Então, ela chama assim, peraí, se eu der andamento, se eu der sequência a esse processo de seleção, eu estou com um candidato mais adequado para o momento, ou para a estrutura, ou para a equipe que eu quero ir trabalhar, né? Então, já isso é meio automático hoje em dia, né? Então, acho que aí existe essa questão do DISC, né? Sim, e eu vejo também muita ansiedade dos candidatos de tentar se enquadrar, né, para conseguir uma resposta Existe. e ser aprovado. Então, é o que eu falei hoje de manhã para essa pessoa que estava conversando comigo, né? Foi até um papo de academia, né, de manhã. Então, assim, aí eu falei assim, meu amigo, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Não tem o candidato certo e o candidato errado, né? Então, muitas vezes, a gente quer, sei lá, criar tentar moldar para um jeito comportamental que não é você. É maior, assim, é uma furada que você faz, né? Por quê? Porque como é que você vai depois, quando você chegar nessa organização, você fazer parte dessa equipe, você não vai conseguir deslanchar, você não vai conseguir ter alta performance, você não vai conseguir, né, fazer o seu trabalho. Por quê? Porque não é você. Porque você tentou forçar um perfil, você tentou forçar alguma coisa que quando você chegou lá, na hora que você entrou lá, você vai destoar do resto das pessoas. Aí são aquelas escolhas, você fala, putz, eu vim para um lugar errado, não é a empresa que eu queria, não era o ambiente que eu queria. Mas muitas vezes é o candidato que é o culpado, não é a empresa, talvez, né? Talvez também, cara, a questão tem que usar outros testes também para você validar esses parâmetros internos aí, né? Mas às vezes você querendo se moldar, você querendo ir, né? Essa ansiedade que você falou, né? Que é, não, eu preciso conseguir a vaga. Gente, tira da cabeça isso, pelo amor de Deus, né? Boa noite, cheguei, já estou.
Não, gente, não existe essa, eu tenho que conseguir a vaga. Será que essa vaga é a mais adequada para você nesse momento? Porque quando você escolhe um trabalho, quando você escolhe uma empresa, quando você escolhe um local para você trabalhar e ter uma performance, é que no casamento. Você não vai entrar hoje para ir embora amanhã. Né? Então, assim, você vai tentar escolher para você ter uma relação a longo prazo. Então, assim, não adianta você crer, né? E com essa ansiedade toda, só para garantir essa oportunidade, sendo que talvez não era a oportunidade que era a melhor para você. Então, muitas vezes, o não que você recebe, não é que você não tem a competência técnica, não é que você não tem a experiência necessária, é que aquele não, naquele momento, é que o seu perfil comportamental não estava de acordo com o que já existia lá para onde você ia. Eu sempre falo assim, você se livrou de um BO, né? Porque, assim, talvez eu jogar você numa jaula de leões, e como é que ia ser sua vida lá, né? Nessa jaula de leões. Não adianta. Então, assim, então, muitas vezes, olha para esse não, eu acho que eu me livrei de uma situação que não era para mim, ou me livrei de um gestor que não era para mim, ou de uma equipe de trabalho que não era mais adequada para mim, né? Porque nós, enquanto selecionador, porque a Anisa está latinha até hoje na seleção, né? Eu já larguei de mão um pouco o processo seletivo, né? Então, eu também 30 anos na seleção, né? Nós, selecionadores, né? A Tamires e eu, a gente tem uma tarefa muito árdua ao fazer uma seleção, né? A gente tenta achar o candidato mais adequado ao termo, adequado para aquela estrutura, para aquela posição, para aquele gestor, para aquela cultura, para aqueles valores daquela organização, né? Então, é um trabalho extremamente difícil, né? Muitas vezes você tem um cadastro dizendo, esse cara aqui tem uma senhora experiência, ele tem habilidades técnicas maravilhosas, só que o gestor que ele vai ter não tem nada a ver com o perfil dele. Eu não vou queimar um profissional tão bom no mercado, colocar ele dentro de uma estrutura que eu sei que ele não vai dar conta, ele não vai ficar, ele vai ficar tipo 2, 3 meses e vai dizer assim, outra vez me arrumou uma melhor da minha vida, né? Você me jogou num lugar lá que eu, em vez de eu poder evoluir profissionalmente, eu estou regredindo, né? Então, muitas vezes você fala um não, gente. Então, a gente tem que aprender a olhar para esse não como... nossa, aprendi com o Luiz Carlos. Então, assim, quando a gente recebe um não, gente, esse não, olhem para ele com carinho e falem assim, eu acho que eu me livrei de algo pior, não era para eu estar nesse lugar lá, né? Então, é nesse sentido. Então, acho que essa ansiedade que você fala, ele não é nada favorável. Muito pelo contrário, extremamente prejudicial. Isso aí. E também, assim, acho que uma pergunta pertinente eu fiz o DISC, Silmar, me entregaram lá o meu resultado. E agora? Como que eu faço para me desenvolver minhas habilidades, potencializar, né, meus pontos fortes? Então assim, aí temos situações e situações, exatamente. Temos lugares que eles dão uma devolutiva e te falam da devolutiva. Ótimo. Acho que aí você agradece, você tem que sabe para onde correr. Agora, como eles te dão uma devolutiva? Vocês vão te falar assim, olha, esse é o resultado. Se ninguém te explicar, se ninguém te orientar, você vai olhar para aquilo e falar assim, tá, e eu faço o que com isso agora? Onde é que eu vou usar isso, né? Por quê? Porque a primeira questão, né, no DISC, olhem para ele sempre como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque quando você faz o DISC, na verdade você está se conhecendo. Então ali você talvez vai levantar, né? Você vai levantar e vai referendar, você vai validar pontos que são seus. Porque muitas vezes você fala assim, será que eu tenho isso mesmo? Será que eu sou assim? Né? Será que eu não sei o quê? Né? Então, tem essa questão. Então, o DISC ele vai te dar ele vai te referendar. Você é assim, você tem realmente esses pontos, né? Então, assim, como é que você usa o DISC a teu favor? Olhe para frente, né? Onde você quer estar, com o que você quer trabalhar, quais são os teus objetivos profissionais que você tem, e a partir desse ponto para onde você quer chegar, você vai voltar e você assim, o que então, a partir desse teste, está faltando para mim melhorar, né, poder correr atrás de poder chegar onde eu quero chegar.
Então, quando você pega esse resultado com esse olhar, que eu acho que muitos não fazem, infelizmente, né? Eu acho que esse é o papel da gente como mentor, né, na vida das pessoas, na vida da carreira das pessoas, né, Tamires? Que é justamente provocar esse olhar, né? Porque a pessoa pega aquilo muito no seco e fala assim, tá, mas tá, o que? Sou eu, tá? Ah, sou eu assim. Não, gente. Olhem aquilo como um presente que você ganhou na sua vida, né? E esse presente que você ganhou na sua vida, ele é justamente para você fazer as suas correções, correr atrás e você se desenvolver. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional, né? É justamente isso, né? Porque você, quem tem que fazer esse trabalho, né? Hoje, lá de Foz do Iguaçu, um beijo para você, saudade. Quando a gente está em processo de se desenvolver profissionalmente, então o DISC ele é a ferramenta que vai sinalizar justamente quais são os pontos que eu tenho que corrigir, né? Eu tenho que ser menos isso para ser mais aquilo. Eu quero trabalhar num cargo de gestão. Pô, o que o gestor precisa? Quais são as habilidades necessárias para um gestor? Putz, eu não tenho isso ainda, eu preciso me desenvolver. Tudo nessa vida nós desenvolvemos, né, Tamires, com a minha colega psicóloga aí, né? Não tem essa que vai assim, não, eu não consigo, eu não... Meu, só não tem solução para a morte, tá, meus amigos? Porque o resto, tudo a gente corre atrás. A gente tem como se desenvolver, a gente tem como melhorar nossas questões. Alguns levam tempo, alguns são mais rápidos, alguns são mais demorados, mas isso é o processo de cada um interno, o desenvolvimento, né? Então, assim, peguem esse resultado e usem a si próprio, quando vocês conseguem esse resultado, né? Quando vocês têm esse retorno. Porque muitas vezes, depende de onde você está, né, Tamires? Às vezes nem a devolutiva tão, né, para você, né? Sim. Ou outro, né? Eu tive uma outra, eu uso o DISC muito, né? Porque na minha mentoria eu trabalho, vou começar a usar o seu aí agora, o nosso aqui do Lab Carreiras, vou testar. Isso aí, pode ir. Porque assim, por exemplo, eu estava até com outro cliente, acho que foi há 2, 3 semanas, falando com ele sobre, eu fiz o DISC, a gente fez a devolutiva, e ele falou assim, falei, caramba, eu fiz esse DISC já numa organização na qual eu trabalhava, e era para um cargo de gestão. E o que você está me falando aqui, a pessoa que fez comigo falou nada disso. Ela falou tudo diferente, e aquilo não fez sentido para mim. Lá. Aí temos essa questão também, né, Tamires? Porque assim, toma cuidado com quem aplica como você o teste disse, né? Porque a gente fala um teste de analista comportamental. A gente faz toda uma formação para poder usar essa ferramenta. Né? Eu tenho uma formação. Eu sou analista comportamental certificado para poder usar essa metodologia DISC. Né? Então, eu tenho uma formação para isso. Que eu estudei essa ferramenta, eu sei como fazer a interação dela, como é que a gente usa ela a favor, não usa, né? Então, hoje, ela meio que não é uma psicologia, né? A gente sabe, né, Tamires? As pessoas vão lá, aplicam o teste, deu isso. Não. Calma, gente, né? Então, a devolutiva tem que ser dada por alguém que conheça a ferramenta, que sabe interpretar o resultado, que te dá um direcionamento referente a isso, né, Tamires? Sim, isso é extremamente importante, né? Quem te dá o feedback e o cuidado. Por isso que a prática, né, do uso do DISC, eu acho que no desenvolvimento pessoal com o mentor acaba sendo muito bom pro candidato, né? Ali, no caso, quando a empresa vai aplicar, eles são mais focados, né, no processo e naquela questão de resolver o problema deles. Mas eu acho que se a pessoa conseguir fazer essa necessidade, assim, ou às vezes pegar o resultado, ou então entrar em contato com o mentor e utilizar esse instrumento para crescimento pessoal e desenvolvimento, vai ser muito bom. Perfeito, exatamente essa questão. Porque a gente como mentor, né, a gente usa ela de uma forma diferente a ferramenta, né? Porque nas empresas, né, acho que você usa também de uma forma diferente, mas só que nas empresas ela é usada de uma forma muito mecânica, né? Então, assim, você tá ali, né, eu preciso de um perfil X, né? Sabe aquela coisa muito automática, né? Robotizada já, né? Sim, sim. E o DISC também pode ajudar na questão de dar avaliação de desempenho na hora do resultado, né? De dar esse feedback para o colaborador, ali do desenvolvimento, do PDI, né? As empresas que adotam, né? Então, assim, ajudar ali a equipe se desenvolver. Então, assim, tem várias utilidades que o DISC pode ter aí para o profissional. Muitas. Porque, assim, ele é uma ferramenta de mapeamento das competências, das habilidades comportamentais,
E ele vai te direcionar para várias coisas, né? Então, assim, você quer ter um cargo de ascensão, você quer fazer uma ascensão profissional internamente, você está buscando uma promoção, você está se preparando para um cargo de gestor, você está se preparando para um cargo de especialista, você está se preparando para um cargo de sênior. É uma excelente ferramenta, ela vai te sinalizar justamente o que falta para você chegar onde você quer chegar, né? Medir performance, né? Pô, eu não estou conseguindo performar dentro da minha empresa, não estou conseguindo bater minhas metas, talvez não estou conseguindo o resultado que eu preciso chegar, né? Na minha avaliação de desempenho, deu lá que, pô, o meu relacionamento com a equipe não tá legal, com a GFI não tá legal. Diz que, né? Vamos identificar onde é que tá a questão, aí você vai saber o que você precisa trabalhar, aí você vai entender. Porque, assim, o LIS também, além de... Eu acho que ele tem duas coisas que são muito importantes, né? Também você quer falar, assim. Além de ser uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma ferramenta de conhecimento do outro, né? Porque Sim. quando você entende a ferramenta e você sabe interpretar a ferramenta, você conhece o outro também. Então, assim, a liderança, ele é extremamente importante. Cargo de gestor, né, cargo de liderança, né, coordenador, a cargo de gestão em si, né? Gente, o gestor precisa conhecer disso, porque o gestor para fazer a gestão da sua equipe, para fazer a gestão dos seus talentos, ele precisa conhecer seus talentos, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm resultados diferentes, as pessoas funcionam de forma diferente. E quando você entende isso, que dentro da mesma equipe você tem N perfis diferentes, né? Porque isso é extremamente importante, você precisa mesclar os perfis, né? Porque se eu deixar todo mundo no perfil, eu vou causar uma terceira guerra mundial, ou vou criar um jornal aí da fofoca do bairro, né? Ou não vou ter resultado nenhum, fica todo mundo esperando começar as coisas, ninguém começa nada, assim, fica brincando, né? Quando a gente vai juntando os perfis semelhantes, né? Então, assim, você tem que ter essa mescla, né, para fazer a gestão. Então, para o gestor, gente, você tem cargo de liderança, você tem cargo de gestão, gente, use um disco que eu falei de vocês, vai atrás de um mentor, vai atrás de um analista comportamental, conheça essa ferramenta e use a favor de você. Você vai ter uma alta performance de gestão de equipe. Você vai melhorar em muito o resultado da sua equipe. E aí você vai conseguir identificar dentro da sua equipe quem é quem, como cada um funciona, e você vai entender as necessidades individuais. Porque a ferramenta vai te Sim, trazer isso. E aí você, tipo assim, o que eu vou dar para a Tamires em termos de treinamento é diferente do que eu vou dar para o celular, né? Às vezes tem que investir na Tamires um X, mas um X habilidades, que são diferentes. O que o pessoal faz? Bota todo mundo para entender a mesma coisa. Então, quem sim. já sabe, fica, que saco, vi tudo os vilões, não sei para que eu tô aqui. Aí o outro tá lá assim, tá perdido, isso não sei o quê. Porque você não consegue fazer aquela coisa individualizada, né? Porque a ferramenta vai te dar isso, né? Justamente você, aqui eu tenho que atacar nisso, no outro tem que atacar outra coisa, porque cada um é diferente, graças a Deus. Sim, sim. Acho que até um cuidado que a gente teve na plataforma é até dividir, assim, que dá para tirar umas características de temperamento, de estilo de comunicação, de características comportamentais, né? Quando a pessoa atua em equipe, né? Ou sob pressão. E a gente botou também a questão de comportamentos limitantes, né? Que são algumas características que um pouco acentuada limita ali o comportamento da pessoa em determinado cargo. Que às vezes também a pessoa tem um defeito, mas se ela está num cargo de vendedor, vai ser às vezes até benéfico, né? Que às vezes fala demais, não sei o quê, mas se ele for para um cargo mais administrativo, ou então uma tratativa, né, ali, uma coisa mais que precisa de mais tato, um comportamento mais intimista ali, menos expansivo, ele já vai se adequar. Então, às vezes, a gente também, a pessoa que vai estar ali ministrando isso e vendo as características, ela vai conseguir também ver esse perfil e trabalhar essas características. Sim, exatamente, né? Porque a ferramenta, desculpa, a ferramenta vai trazer justamente isso, né? Ela traz sempre os dois lados, né? Ele vai trazer o que você tem mais acentuado e ele vai sinalizar o que você tem ali para ser desenvolvido, né? Que são as características que não estão tão latentes, tão fortes no momento. Então é o que você falou, né? Para um cargo, beleza, tá ótimo isso. Mas se eu for para um outro cargo, né? Mudou o perfil do cargo. Se mudou o perfil do cargo, pode ser que o que era para o anterior estava positivo, aquele lá talvez não seja tão positivo e vice-versa, né? Então, essa ferramenta vai trazer justamente isso, né? Então, assim, você sempre fala assim,
é importante saber para onde, o que você quer fazer, com o que você trabalha, com o que você trabalha. E a partir disso, você vai usar a ferramenta a seu favor. Então, porque assim, e aí temos essa também. A ferramenta ela é estática? Não. Sim. Ela é uma ferramenta que ela é mutável, né? Também. Então, assim, hoje eu estou dentro de uma estrutura, hoje estou dentro de uma realidade, com um tipo de perfil de pessoa, tem uma forma de ser hoje, de me posicionar, de atuar. Talvez daqui a um ano, dois, esteja em outra estrutura, trabalhando com outras pessoas, né? Aí vou ter mudança? Vou ter mudança, porque a gente tem, eu sempre falo que a gente, né, nós somos seres adaptáveis, né? Então, assim, né, para onde a gente vai, para a cultura que eu vou, com quem eu trabalho, eu vou ter, então, a ferramenta vai sinalizar isso também. Não é uma coisa que vai mudar de hoje para amanhã, a gente sabe, não é assim que funciona, né? Isso é uma coisa que leva um tempo, né? Só que ela tem essa questão da mutável. Então, assim, tem, tipo assim, se é uma estrutura, uma empresa extremamente rígida, você vai ter um tipo de perfil. Você vai para uma empresa que é toda flexível, toda, né, humana, toda não sei o quê, você vai mudar teu perfil, né? Você vai ter que se readequar àquele momento lá, aquela estrutura lá, e aí esse perfil ele vai andar com você nisso, né? Ele vai fazer essa mudança, né? Então, por isso que a ferramenta diz que ela é muito importante. Assim, não é que eu falo todo dia, você vai fazer quando você tem mudanças impactantes na sua vida, né? Uma mudança de trabalho, uma mudança de gestor impacta também bastante, né? Sim, sim, e também a gente amadurece, né? Como só frisão que você falou, essa maturação nossa é que vai fazendo a gente mudar os comportamentos, ver as situações de forma diferente, né? A questão também de desenvolver a empatia, isso tudo vai ajudando Sim, bastante essa mudança de perspectiva, né? com E é muito certeza. interessante que às vezes a gente não percebe que a gente está mudando, né? E aí quando a gente faz essas coisas, a gente, ó, né? Verdade, agora, Nossa, né? Sou assim, e você compara um teste com o exatamente. outro, é muito Sim. legal. Eu fico, assim, como eu disse que é uma ferramenta que eu trabalho com ela há muitos anos, eu uso há muito tempo, conheço há muitos anos a ferramenta, assim, eu falo assim, se eu olhar há 15 anos atrás o meu perfil, não tem nada a ver com o que é hoje. Ele é completamente diferente, porque assim, hoje eu trabalho com outra, né, continuar o desenvolvimento humano, só que de um outro jeito, de uma outra forma, não estou dentro de uma estrutura mais de empresa, de organizacional, né, eu trabalho por conta própria, tenho minha própria empresa e tudo. Só que assim, eu conheço uma pessoa que me acompanha, que também é consultor, né, ele me conheceu, né, lá atrás, ele fala para mim, assim, ele fica brincando assim, não, Sérgio, ele fala, Silmar, você é outra pessoa hoje, você não é a pessoa que eu conheci, porque naquele momento eu estava numa estrutura de grande estrutura, eu era um gestor, eu tinha uma equipe enorme abaixo de mim, então você tem uma postura, um jeito, né, comportamental para lidar com aquilo tudo, é pela pressão que você tá, empresa multinacional, pela coisa toda. Eles vão ficar brincando, ele fala assim, Silmar, quando eu conheci você, eu olho para você hoje, são duas pessoas completamente diferentes, né? Então isso mostra que a gente, né, faz essa mudança, né? Eu sempre digo assim, eu falo, mas foi positivo ou negativo? Eu falei, muito mais positivo, né? Eu falei, que bom, né? Sinal que a gente está amadurecendo e evoluindo, né? Está melhorando, digamos assim, né? Então a ferramenta faz isso é muito legal de fazer esse acompanhamento, né? Então quando você tem um mapeamento mais antigo, nem você falou, né? E você compara com ele mais atual, você vai para assim, putz, né? Mudei, né? Tipo, né? Melhorei algumas Evoluiu, né? coisas, né? Dei uma evoluída. Mas essa é a grande satisfação, né? De ver que a gente profissionalmente fecha ciclos, né? E vamos adquirindo outros ciclos. E essa que você falou assim, agora eu já não faço mais recrutamento, né? Trabalho em outra posição de pessoas que querem alavancar mais a carreira. E essa é uma etapa muito importante, porque eu vejo muitos a gente faz consultoria em empresas, eu vejo assim, muito profissionais que às vezes são gestores, a empresa passa por uma crise e aí ele perde esse cargo de gestor e não consegue ser colocado no mercado justamente por isso, né? Por essa falta de autoconhecimento, de até visualizar assim, para onde eu quero chegar, ou então às vezes até mudar, né, de carreira, fazer uma outra perspectiva, e o quanto que essas pessoas sofrem, né? Não só emocionalmente, mas financeiramente também. E aí entra uma questão, até falei para um cliente meu recentemente, um cliente,
30 anos no mercado de petróleo, né? Aí perdeu o trabalho, ficou sem rumo, aquela coisa toda, né? Aí eu falei para ele assim, sabe qual é o seu grande problema? Não é só seu, de uma forma geral, né? Assim, dos profissionais. Você deixa sua carreira na mão das empresas. Enquanto você deixar sua carreira na mão das empresas, você sempre vai ser, quando chega nesse momento que você, né, tipo, foi desligado, né, por reestruturação, essa é uma questão interna, você fica sem rumo, você fica perdido, você não sabe para onde ir, aí dá aquele baque, né, até, essa pessoa até passou, né, deu baque psicológico, teve depressão, teve todo um problema aí, né, além de o financeiro para, né, não sai, mas, né, para de cair aquele dinheiro todo mês lá, aquela questão toda. Então, daí ele foi se dar conta, ele falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso, ele falou assim, né? Porque a gente deixa na mão dos outros que é da gente, né? Sim. Porque quando você deixa, você faz a gestão da sua carreira, quando você tem esse controle dela, é você que vai levar para onde você quer trabalhar, né? Ó, eu sou esse profissional, eu faço isso, eu consigo te oferecer isso. Você quer me contratar para te ajudar a resolver o que você precisa? Né? Isso é uma mudança de mentalidade, que o profissional de uma forma não tem hoje ainda, né? E é uma coisa que eu fico batendo na tecla muito assim, né? A gente tem que sair dessa mente que é só a empresa que escolhe, é só a empresa que é responsável pela gente. Não, as coisas não é só de um lado. As coisas, é uma via de mão dupla, né? Então, da forma que a empresa vai dizer não para você, da forma que a empresa vai dizer sim para você, você tem o mesmo direito de dizer não para a empresa e sim para a empresa, desde que você tenha a gestão da sua carreira na tua mão. Então, quando você faz a gestão da sua carreira, está na tua mão a gestão da carreira, você tem esse autocontrole e o controle de falar assim, ok, eu aceito a proposta, tem sentido, quero trabalhar com você. Olha, infelizmente, a proposta que você tem agora, no momento, não é o que eu estou buscando, não é o mais adequado para o momento, agradeço, está tudo certo. Entendeu? Aí começa a cabeça aqui a trabalhar, né, Tamires? Você fala assim, caramba, eu posso fazer isso? Aí você começa a se valorizar, você começa a se perceber que você tem coisas, pontos positivos, você começa a ter conhecimento que você é um produto que você também pode chegar lá e negociar, ganhar um salário, um benefício, uma participação nos lucros e resultados, porque você muda essa estratégia. E quando você consegue fazer essa mudança de estratégia, aí que você vai crescer profissionalmente. E aí você começa a se estruturar em termos profissionais, em termos de carreira. Então você começa a olhar para frente, e aí o DISC novamente chega como um presentão nesse pacote aí. Porque aí você tem um autoconhecimento, você sabe como é que você funciona, você sabe quais são os seus pontos que você precisa talvez corrigir, melhorar, e você sabe que cargos vai dar certo e quais não vão dar certo. Você vai para uma empresa, você vai para uma entrevista com um gestor, né? Se conhecendo o DISC e sabendo como essa ferramenta funciona, só de conversar com o gestor, você fala assim, acho que eu não vou conseguir dar certo com esse cara aí, não. Putz, acho que aí tem uma liga, aqui tem uma conexão. Acho que eu e essa pessoa a gente vai ter um resultado bacana, a gente vai ter uma boa performance. Isso é muito, muito legal, muito interessante, né? Isso aconteceu com um cliente meu. Ele falou assim, Silmar, depois que eu fiz todo o processo contigo, a gente fez o disco, eu fui para a entrevista, o meu olhar mudou completamente. Quando o diretor sentou na minha frente e começou a conversar comigo, eu só ficava lembrando de você. E eu ficava avaliando a forma que ele falava, o que ele me propunha, não sei o que. Falava assim, esse negócio aqui não vai dar certo. Tava assim, porque ele tinha esse olhar crítico. Ele falou assim, se fosse um outro momento, eu estaria sentado de uma forma passiva, só ouvindo o que ele estava falando, que para mim ia ser tudo perfeito, e eu ia estar achando que era a quinta maravilha do mundo. Só que como já fui com esse olhar mais crítico, porque agora eu faço ele falou assim, porque agora eu faço a gestão da minha carreira, eu tenho poder de decisão. Sim. E aquilo foi excelente, porque eu saí de lá com uma certeza. Não era para mim aquilo lá. Por mais que a proposta que ele fizesse, por mais que o salário que ofertasse, aquilo não ia, a longo prazo, não se ia concretizar alguma coisa para mim, né? Então, essa é a grande mudança que o pessoal precisa fazer, principalmente cargos mais, né, de gestão, de liderança, porque hoje em dia, nossa, Sabrina, jamais imaginei que eu teria a oportunidade de falar isso. Sabrina, tem tanta coisa que você não sabe, você tem que ter uma mentoria, mulher. Porque assim, porque hoje,
com esse mercado que a gente vive hoje, que é extremamente volátil, né? Hoje as empresas estão super bem, daqui a pouco, daqui a pouco o cara acorda e fala assim, meu, a gente tem que fazer uma reestruturação interna. Eu vou eliminar um departamento, né? Eu vou reestruturar uma área. A cabeça da seleção, né, ela acompanha isso no dia a dia. A gente vê isso acontece direto na cabeça. Aí o pessoal fica tudo perdido. Eu falei, meu Deus do céu, minhas contas, minha vida estava nessa empresa, né? O que eu faço? A minha vida agora está me, pelo amor de Deus, arruma outro emprego, urgente, eu posso ficar sem ganhar salário, não sei o quê. Bate desespero. E o que você fez enquanto você sentado naquela cadeira, lá naquela empresa trabalhando? Nada, né? Você não olhou para sua vida, não olhou para sua carreira, deixou na mão dos terceiros, né? Isso aí. As pessoas se acomodam, né? E isso pode ser fatal. Estou falando demais aqui da Mires, vai falar você um pouco. E agora, assim, mudando um pouco de perspectiva, de pessoa que vai utilizar o DISC, né? Existe perfis, assim, que você vê lá no resultado do DISC, que você acha que é interessante compor uma equipe, ou como que você lida com isso, né? Vamos supor, você tem aí vários perfis do DISC, né? Várias respostas, né? Várias pessoas com esses perfis. As pessoas talvez não conhecem um pouco, né? Quem não conhece a ferramenta DISC, né? O DISC, na verdade, o DISC as siglas, né, dos perfis que a gente tem, teoricamente, né? Então, o D de dominância, o I de influência, o C de conformidade, né, o I de estabilidade. Alguns usam um termo diferente, mas de uma forma geral são esses termos que a gente utiliza. Uma equipe, né, é aí que são cada perfil, só para, né, fazer um bem rapidinho aqui, né, também, para explicar. Sim. Altos D são perfis de iniciativa, perfis de liderança, perfil de comando, perfil de poder. Só que são perfis tarefeiros. Altos Is são perfis mais relacionais, mais de conversa, mais de, né, pro lado relacional, né? Também pode ter um pouco de comando, mas são mais relacionais. Altos S. Altos S é um perfil de estabilidade. O alto S é um perfil que ele é interessante, que ele circula muito bem entre o D e o I, só que o alto S tem uma questão que ele tem que ter segurança em fazer as coisas. Porque o alto S é um perfil que ele se sente inseguro em tomar decisões, em tomar a frente. Ele tem um pouco de relacional e o alto S é um perfil de entrega. O alto D e o alto I são perfis de iniciativa, mas não de entrega. Então, temos essa questão. Agora, os altos S e os altos C são perfis de entrega, né? Só que o S ele é mais relacional, o alto C ele é um perfil tarefeiro. O alto C é um perfil mais detalhista, é o perfil, digamos, mais, né? Eu trabalho mais de uma forma, eu estou tentando buscar aqui, né? Forma analítica, né? Mais na dele, né? O alto C tem que ser um perfil que ele precisa ter tipo um roteiro para trabalhar. Ele não consegue funcionar só com comandos de voz, porque ele se perde, porque para ele o detalhe é importante. Então são esse perfil. Então o que a gente tem que fazer quando a gente monta uma equipe de trabalho? O melhor dos mundos. Nem sempre consegue. Né? O melhor dos mundos não é mesclar os 4 perfis. Né? Eu tenho na minha equipe de trabalho um D, um I, que são perfis de iniciativa. O D ele é mais de comando, mais, né, tarefeiro, mais vai direto, ali não tem muito relacional. O I ele não tem iniciativa, mas ele tem um lado relacional, ele consegue se relacionar com pessoas, fazer esse meio de campo, digamos assim. O S, eu sempre digo assim, que eu tenho que trazer um S para tentar equilibrar o D e o I, porque muito D junto da guerra, muito I junto da fofoca. Né? Porque você está pegando no disco uma forma diferente que eu vejo. Muito D é comandar, D é comando, D quer, né? O D chegou, aí tem que fazer, acho que todo mundo faz. Só que o I, ele é muito conversador. Então, se eu juntar muito I, meu filho. Aí tem que jogar um S no meio, para equilibrar os dois. Aí o S faz o meio de campo do D e o I. É muito legal isso. E o C? O C é tarefeiro, o C é entrega. O C não é um perfil de iniciativa, ele tem dificuldade de começar coisas, tem dificuldade de buscar informação. Só que o C, ele é tarefeiro, ele é um cara que executa e entrega. Ele tem um detalhe lá, que ele quer ser muito perfeccionista, ele quer ser muito, né? Então a gente tem que dar uma trabalhada nele nesse sentido. Só que tem um C que vai ter entregas.
Então, o C ele é muito bom para acabar as coisas, é um bom acabativo. Então, o que é legal você saber? Depende do lugar que você vai trabalhar, depende de qual é a profissão, depende de qual, né? Então, assim, se for profissões que precisam de iniciativa, que precisam ter comando, que precisa botar a cara a tapa, DI. Se for posições mais de retaguarda, posições que você tem que ficar um trabalho mais centrado, trabalhos mais rotineiros, trabalhos mais burocráticos, joga para o C e põe um S no meio lá. Né? É dessa forma que a gente consegue mais ou menos montar uma equipe, tá? Evitar o quê? Juntar muitos perfis semelhantes. Se eu juntar muitos perfis semelhantes, eu vou cair, né, num erro, teoricamente, né? Ou não vou ter trabalho realizado, ou não vou ter entregas, ou, né, falta iniciativa para alguém começar a fazer as coisas. Então, sempre a mescla é importante. Porque, aí você fala assim, né, quando o Maxon, que criou a ferramenta lá, quando você estudar ele lá nos 1920, lá nos Estados Unidos, né, ele mapeou muito legal isso, assim, porque ele fala assim, se eu juntar perfis diferentes, isso é trabalho em equipe. O que é um trabalho em equipe? Que cada um vai complementar o outro. Não é completar, é complementar. É complementaridade. Eu sou bom em algo, vou trazer o outro que vai me complementar no que eu não sou tão legal. Aí eu consigo fazer a roda girar. Por exemplo, quando eu faço o trabalho de desenvolvimento de equipe, né, por exemplo, quando trabalho em desenvolvimento de equipe, gente, eu começo lá com autoconhecimento. Não adianta eu trabalhar a galera lá, falar, vamos trabalhar relacionamento, não sei o quê. Primeiro a pessoa tem que saber quem elas são. Quem elas são, como elas funcionam consigo mesmo, autoconhecimento, ferramenta DISC, né? Aí a gente vai subindo para a parte do relacionamento aí para o interrelacional, como é que ele se relaciona, aí sim que eu vou conseguir fazer um desenvolvimento de equipe. Senão, eu não vou conseguir resolver no desenvolvimento de equipe. O desenvolvimento de equipe sempre começa com o conhecimento. Ele vai começar lá com a ferramenta DISC. Então, o DISC, para treinamento, ele é extremamente importante. Sim, sim. Seguindo essa vertente de quem aplica o DISC, né, Askelmar, dá uma dica para quem vai aplicar o DISC e vai dar um feedback. Assim, primeiro você fala assim, né? Quando você for aplicar a ferramenta, tem o mínimo conhecimento sobre a ferramenta, né? Conheça a ferramenta, conheça pessoas, consiga interpretar perfis de pessoas, tenha esse conhecimento de perfis comportamentais, né? Entenda comportamentos, né? Então, assim, o recomendável é que a pessoa tenha uma formação com analista comportamental, no mínimo necessário para isso, né? Que tenha esse conhecimento. E quando você vai fazer o teste, sempre orientar a pessoa assim, gente, não existe resposta certa e errada, não tenta forçar o que você não é, porque quanto mais autêntico você for na sua escolha das perguntas lá que você vai responder, melhor para você. Porque quanto mais autêntica for a tua resposta, melhor você vai ter um resultado mais fidedigno que vai te ajudar a se desenvolver. Né? Isso é muito importante. Não adianta pensar, não. Gente, faz com calma, né? Estou focado aqui, eu estou tudo no meu caderninho. Adoro esse povo. Primeira coisa, né? A pessoa tem que ter um mente calmo, tranquilo, não fazer correndo, né? É um teste que depende, né? Tem uns mais rápidos, mais demorados, né? Sempre seja autenticidade em primeiro lugar. E aí vem uma questão muito importante depois, né, gente? Como dar devolutiva? Quando você dá devolutiva para a pessoa, você tem que mostrar para essa pessoa, gente, se eu falar, obrigado. Eu também deu aí que eu quero falar e ler aqui embaixo, não dá, meus dedos não dá, meu cérebro não processa tudo isso, né? Quando você quer dar uma devolutiva, gente, para a pessoa, né, deixa muito claro para ela que não tem perfil certo, perfil errado. Todos os perfis são importantes, todos os perfis são necessários. Então, mostrar para essa pessoa, nessa devolutiva, que
talvez, às vezes não está tendo um resultado porque ela está alocado em profissões que não é o perfil dela, né? Não adianta você ir para uma profissão que não existe uma identificação com o seu perfil comportamental, né? Então, quando você consegue fazer essa leitura e você vai falar assim, meu, então, o que está acontecendo? Não tem perfil, não é que o outro está certo ou o teu está errado. Nós precisamos de todos os perfis, eu preciso dos 4 perfis, não tem como, eu tenho que juntar os 4 para ter um resultado. Talvez você esteja alocado num lugar errado ou fazendo alguma coisa que não tem a ver com você, né? Então, ali que acha essa questão a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que ter muito dedo, né? Muito cuidado, né? Para mostrar para a pessoa que essa ferramenta na mão dela, ela é uma ferramenta de potencialidade, que ela vai ali poder potencializar o que ela tem de bacana e que ali ela vai tentar correr atrás do que ela não tem tão legal. Nós não somos bons em tudo. A Tamires é boa em muitas coisas, eu não sou tão bom porque a Tamires é, e vice-versa. Só que no momento que eu reconheço meus pontos, aquela questão, até para a seleção que a gente fala assim, né? Aquele momento do pontos fortes, pontos de melhoria, pontos fracos, que o pessoal fala, né? Então, assim, quando você faz o DISC, fica muito claro quais são os seus pontos fortes. Você tem ali, né? Eu falo assim, gente, quando você faz o DISC, você tem a resposta dos pontos fortes, é isso que você vai falar. E mesma coisa quando fala, mas daí um dia alguém falou assim pra mim, mas professor, eu posso falar que esses pontos fracos é no DISC? Eu falei, pode, não deve. Porque se a empresa aplicar uma ferramenta DISC em você, e você já se analisou antes para ela quais são os seus pontos fracos, o que você vai dizer? Você simplesmente validou o teste. A pessoa vai dizer assim, caraca, essa pessoa realmente se conhece. Porque o que ela falou de ponto fraco, de ponto, né, de melhoria, é o que apareceu no teste dela. Gente, é tudo questão de sacada, né? Sabe se é, né? Então, assim, e aí, você usar isso como poder você impulsionar a pessoa a se desenvolver, a correr atrás do que é necessário, a buscar o que não está legal ainda. E aí a gente tem que, aí, claro, dentro do que aparece, né, também, a gente vai dando a direcionada, né? Olha, você faz mais isso, procura saber fazer isso, faz um curso aqui, vai ler um livro ali, né? Pega mais um profissional ali, porque aí depende de cada caso, né? Porque a gente tem que ver, e aí tem que ver também onde a pessoa quer chegar, né? Qual o real objetivo dela em termos profissionais, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes que as pessoas se esquecem, é assim, mas onde é que você quer chegar? Com o que você quer trabalhar? Né? Que resultado que você quer almejar? E isso são perguntas que você precisa fazer e ter essas respostas. Porque aí sim, você está aqui, a gente vai fazer o caminho para você chegar lá. Como é que a gente vai fazer isso? O DISC, junto com quem fez com você o teste, quem deu a devolutiva, vai ajudar a fazer esse impulsionamento para você chegar onde você quer chegar. Isso aí é muito importante, Silmar. Tá congruente, né? Com aquilo que você sente, aquilo que você quer fazer, para onde você quer chegar. E às vezes, tem momentos na vida que a gente vai estar onde a gente não quer, mas faz parte. O negócio é ser transitório e a gente saber onde a gente quer e lutar para chegar lá. Mas existe também pessoas que eu vejo, às vezes eu atendo muito, eu quero ser empreendedor, mas assim, a pessoa pode ter até algumas características, mas não basta. A pessoa tem que ter determinadas características e habilidades e até, como que eu posso dizer, questões emocionais para lidar com o desafio de ser empreendedor. Então, assim, às vezes a pessoa, você dá esse feedback e a pessoa não aceita e você vê assim, a pessoa insiste, aí quebra a cara, aí vai, cai. É bem complicado. Então, assim, o Exatamente. autoconhecimento e saber também os seus limites ali e para onde você pode ir, vai fazer também você ter uma vida melhor, não só emocional, mas também financeira, né? Sim, com certeza. Né? E aí, acho que, que eu estou vendo aqui até um comentário aqui do novo estilo salão aqui. A mentoria me fez diferença mais de 8 anos atrás, até hoje eu coloco em prática o que ele me ensinou. Esse cara, por exemplo, aqui que falou isso, ele é um empreendedor. Né? Só que nessa época ele já empreendia, né? Não sei o quê. Hoje está aí, né? Deslanchou aí, né? Tá com vários negócios, várias empresas abertas aí, né? Na área da beleza, enfim, né? Então, assim, por quê? Porque ele percebeu que naquela conversa de 8 anos atrás, né, que eu tive com ele, uma conversa que eu tive com esse cidadão, né? Ali eu deixei claro que tinha algumas características que você precisa correr atrás e desenvolver.
E acho que quando a pessoa entende isso e ela faz essa busca e corre atrás, se desenvolve, é o resultado que você aparece, né? Porque uma conversa de 8 anos atrás surge efeito hoje, Sim, né? sim, No negócio, hoje no emprego. Então, assim, isso é muito claro, porque às vezes, assim, gente, empreender não é para todo mundo, não, gente. Tem gente que nasceu para empreender, tem gente que não tem perfil para isso. Você vai ficar dando com, né, ponto de faca e murro, não vai chegar a lugar nenhum. Então, não tem como. Então, a pessoa tem que ter essa consciência, assim, meu, eu não nasci para ser empreendedor, eu não tenho esse perfil, né? Então, isso é muito importante. A pessoa tem que ter essa consciência. Aí, quem tem o teste da evolutivo tem que ajudar a pessoa a entender isso, sim, né? Meu, sim. vou ser bem sincero com você. Infelizmente, ó, você não tem as características necessárias para você empreender. Você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai ter um desgaste enorme e não vai chegar a resultado nenhum. A tua vida, infelizmente, vai ter que ser, né, dentro de estrutura, sei lá, trabalhando com alguém, para alguém. Essa é a realidade. Estou tirando a real, né? Para te ajudar, né? Talvez. Beleza, isso aí, Silmar. A gente já está chegando ao fim, né, da nossa live. Vamos passar rápido. Deixa eu ver Nosso porque bate-papo sempre muito bom, né, Silmar? Nossa, faz tempo, né? faz tempo que eu já converso, tá, Bíris? É. Ah, então, assim, qual é a dica que você tem para o profissional hoje, né, que está buscando se conhecer, e também para o profissional que quer utilizar essa ferramenta ajudando as outras pessoas? Porque hoje a gente acaba tendo os dois perfis, né? Aquela pessoa que está querendo, buscando trabalho, né, ali se desenvolver, e aquelas pessoas também que estão ajudando outras pessoas a se desenvolver. Isso. Então, assim, para quem está em busca de um trabalho, para quem está em busca de, né, de uma inserção, ou melhor, dentro da sua estrutura profissional, quer crescer, quer desenvolver, quer chegar em outros resultados. Use o DISC como uma ferramenta, né, para primeiro se autoconhecer, saber como você funciona, para você se entender um pouquinho mais. Isso vai te ajudar muito aonde? No processo seletivo, isso vai ajudar você a responder as perguntas de uma maneira muito mais objetiva e certa. Eu sempre falo assim, você precisa responder o que o seu quer ouvir. Não é o que envolver na sua cabeça, né? Então, assim, quando você usa, tem essa ferramenta, você vai saber responder o que o seu quer ouvir, né? Então, diz que vai ajudar você a ter esse conhecimento e se preparar, né, para você ter esse resultado. E que com isso você realmente possa entrar numa estrutura, uma organização, enfim, onde você quer trabalhar, para que você possa, né, ter resultado consistente, que você possa desenvolver, possa, né, ficar por bastante tempo lá. Às vezes tem gente que entra e sai, e não fica em lugar nenhum porque não sabe o que está acontecendo, né? Então o disco vai te dar muito isso. Ele vai olhar para você e vai assim, meu, eu acho que é aqui que eu estou pecando. Acho que o meu problema está sendo esse, que eu não tinha percebido. Então você consegue tomar essa consciência primeiro, né, de quem você é, e aí você correr atrás do que você quer resolver. Isso para quem está no mercado de trabalho, quem quer entrar, quem quer trocar de emprego, quem quer fazer transição, quer fazer tudo isso. Para quem trabalha com orientação, para quem trabalha ajudando profissionais, né? Aí, né, de uma forma geral, aí entra mentores, professores, psicólogos, terapeutas, etc, etc. Né? Todo mundo aí que ajuda pessoas a se desenvolver. Use a ferramenta DISC como uma estratégia de conhecer seu potencial cliente, né? E a partir do momento que você conhece seu potencial cliente, você sabe exatamente o que você vai fazer para desenvolver ele. Então, Silmar, uso disso nos primeiros momentos do meu processo de mentoria. Né? Então, assim, primeira, segunda sessão, eu já aplico o disco na pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que eu aplico o disco na pessoa, eu tenho um mapeamento da pessoa na minha mão. E aí, a partir do que ele vai me trazer, dentro do objetivo que ele busca, onde ele quer chegar, com a ferramenta, esse resultado que eu com o relatório em mãos aqui, eu sei exatamente o que é necessário para ele chegar onde ele deseja chegar, para ele alcançar o seu objetivo. Porque a ferramenta, ela vai me sinalizar justamente quais são os pontos que eu preciso trabalhar com ele para ele chegar no objetivo dele, né? Então essa é a estratégia para quem orienta a pessoa, para quem ajuda pessoas a usar a ferramenta, né? Então, você vê, a ferramenta, ela tem essa nuance, você consegue moldar ela conforme a necessidade que você tem. Para quem está no mercado de trabalho buscando, é uma coisa para você se conhecer, saber, né? E para quem orienta, ela é um sinalizador.
Mas a partir dela, você vai ter um caminho, como é que você vai poder ajudar esse teu cliente, teu mentorado, né? Assim, né? A ele chegar no resultado. Vou contar um exemplo bem rápido. Está na minha mão um mentorado recentemente, ele trabalhava numa empresa há 13 anos, fazia Caramba. 5 anos que ele estava pleiteando, ele estava continuando essa empresa até hoje, uma empresa conhecida nacionalmente. Ele, há 5 anos, pleiteava uma promoção de coordenação na empresa. E sempre chegava na gerência, falando assim, não estou preparado ainda, não estou preparado ainda. Aí ele falou assim, não sei o que está faltando, que eu não estou preparado, não sei o que eu tenho que eu não consigo, né, conseguir essa promoção. E assim, quando entrava a gente, saía a gente, ele ficava lá, né, e ele não conseguia a promoção. Aí eu falei assim, o que você quer? Ele falou assim, o meu objetivo é em 12 meses conseguir essa promoção junto com você. Falei, beleza. Comecei um processamento turístico, e segunda sessão fiz o disco. Bingo, né? Já matei a charada lá quando eu fiz uma pedra do disco. O que como líder precisa, qual que ele precisa, o que ele tinha. Falei, meu filho, vamos trabalhar para você chegar na cargo de gestão que você precisa? Falei, vamos. Resumindo a história, em 6 meses, o cara foi promovido ao cargo que ele queria de gestão. Que Com legal. feedback positivo da gerência, falou assim, porque ele foi dando as reuniões, aí a agência falou para ele assim, fulano, agora eu sinto você preparado. Porque eu estou começando a perceber dentro da sua equipe que você está alocado, que você está começando a exercer o papel de liderança. E não mais um papel de executor de tarefas. Porque aí ele conseguiu entender onde é que estava o X da questão. Porque faltava desenvolver justamente habilidades, que são as soft skills que a gente falou no começo, para o cargo de gestão que ele precisava. E ele não tinha esse mapeamento, porque internamente, talvez na zona de feedback, não sei o que, ninguém sinalizava isso para ele, né? Então você vê como ajuda externa ajuda a buscar isso, né? Ele conseguiu chegar em 6 meses. 6 meses tá lá, agora tá lá, filho da vida, no cargo de gestão que ele queria, com o salário que ele queria, né? Não sei o quê. Então, assim, olha o que a ferramenta faz, né? Como ajuda a potencializar, você ajuda uma pessoa a chegar no resultado que ela quer muitas vezes, né, também. Isso aí, é extremamente importante. Muito legal essa você falou, porque assim, às vezes a gente não se percebe, né? E ajuda muito. Nossa, muito legal. Fico feliz por ele ter Porque a conseguido pessoa, alcançar o objetivo dele. a pessoa fala assim, nossa, mas eu faço certinho, eu chego no horário, cumpro as tarefas, faço minhas entregas. Gente, isso é o mínimo que todo mundo espera. Eu falo assim, né? Isso é o mínimo que eu digo. O que você faz além? Né? Como é que é teu perfil? Como é que é teu relacionamento? Como é que você lida com os pares? Como é que você lida com a tua gestão? Como é que você faz esse meio de campo? Ah, se necessário? Opa! Muito! Beleza, o nosso tempo aqui já está acabando, Silmar. Então, assim, muito obrigada, tá, por esse apoio aí, pelas palavras e pelo direcionamento.